Na primeira aula, então, nós veremos o conceito de assédio moral. E nessa aula nós temos 3 pontos para serem observados. Conceitos iniciais, farei algumas abordagens iniciais. Características do assédio moral, como que eu posso caracterizar e dizer, não, isso foi ou isto é um assédio moral durante uma fase de investigação, por exemplo. E quais são as causas, o que levam as pessoas a assediarem outras pessoas? Assédio moral no trabalho, algumas considerações iniciais. O assédio moral no trabalho, ele pode ser entendido como a exposição de um trabalhador a diversas situações desgastantes e humilhantes dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente laboral, dentro da empresa. Essas condutas abusivas ocorrem de forma contínua e reiterada. Nós vamos falar aqui ao longo de todo o curso esta questão da reiteração, da repetição, prejudicando a dignidade humana e a integridade e saúde do trabalhador. Então veja, o assédio é quando há essa pressão emocional de uma pessoa, da própria organização, da estrutura sobre um trabalhador. Além do pagamento em dia, muitos empresários têm essa noção, estou pagando bem, que mal tem. Não. Além do pagamento em dia, o empregador ele é responsável por fornecer e garantir um ambiente saudável no trabalho. Nós vamos ter lá no final a aula a respeito da NR1 e NR5. A NR5 é aquela que fala da Constituição da CIPA, que em 2022 foi alterada, inclusive, para acidentes no trabalho e o assédio. Então, é uma obrigação do empregador, da empresa, manter um ambiente de trabalho saudável. Quando o trabalhador realiza suas atividades em um ambiente tóxico, problemático, com exposições a situações degradantes que emotivamente acabam prejudicando o trabalhador, o empregador vai ter que reparar esses danos. E aí é uma questão importante até para o compliance trabalhista, até para as pessoas que trabalham na área dos recursos humanos, da assessoria jurídica, né? Fazer as coisas todas conforme as normas para evitar, assim, um ambiente tóxico na empresa. Assédio moral. O ambiente de trabalho e as relações profissionais devem sempre, 24 horas, se pautar por uma conduta positiva, inclusiva e diversa. Isso exige um exercício constante da empresa de olhar para si mesma, olhar para dentro. Como está o meu ambiente? Existe hoje, para que você tenha uma ideia, empresas aí renomadas mundo afora que fazem pesquisas do clima organizacional. E é um trabalho que custa caro muitas vezes para as empresas. Cuidado, respeito, ética e transparência são as bases para qualquer relação saudável entre empregador e empregado. É condenável, não se tolera. A lei não aceita constrangimento e qualquer outra forma de agressão, seja ela diferenciar uma pessoa pelo cargo. Eu trato bem um diretor e trato mal uma pessoa dos serviços gerais, por exemplo. Isso pode vir a ser um assédio. Ou diferenciar por causa da origem, do bairro onde a pessoa mora, pela sua cor, sua idade, religião, gênero, orientação sexual, enfim, vocês estão já ouvem muito sobre isso. E a gente, mesmo ouvindo muito sobre isso, treinando empresas, treinando pessoas, isso acontece. Então, ainda aqui algumas questões sobre o assédio moral. Ele é uma forma de relacionamento tóxico. Então, todas as vezes que se materializa, essa é uma palavra jurídica, quando eu comprovo que houve um assédio moral, então todas as vezes que ele se materializa, é porque houve um relacionamento tóxico entre essas duas partes, o assediador e o assediado. Ele se caracteriza por atos abusivos. Guardem bem essa palavra, abusivos. Por quê? Porque a pessoa ela está se aproveitando de uma situação, não necessariamente a sua hierarquia, isso tem sido alterado, inclusive em alguns julgados, mas uma chantagem, um conhecimento que ela detém, então ela está abusando de uma posição que ela vem ter em relação a outra pessoa, né? E ela aplica, ela pratica atos hostis. O que é um ato hostil? É um ato que vai contra a outra pessoa, é uma hostilidade, uma violência psicológica. Isso é uma coisa hostil e que ocorre de maneira repetida. Então você tem uma recorrência, você reitera naquela prática ali, tendo sempre como objetivo humilhar e desrespeitar uma pessoa ou muitas vezes até um grupo, a pessoa que faz piadas
piadas com o pessoal dos serviços gerais, com o pessoal da manutenção, com o pessoal da limpeza, pode ser um assédio em grupo. Além disso, não é algo pontual nem está relacionado a cargos de autoridade, foi o que eu falei, mas sim a uma escalada de conflitos. Todas as vezes que nós usamos a palavra escalada, eu quero ensejar algo que está crescendo, que vem aumentando. Então, às vezes eu tenho um colega na mesma hierarquia minha, somos coordenadores, só que eu sei algum problema dele e eu uso isso para chantageá-lo, para cometer um assédio moral em relação a ele. Apesar de não existir um padrão exato, então não há um padrão, não é? Eu não vou dizer isso é o assédio, pronto. Cada caso tem que ser julgado, avaliado pela comissão de compliance ou comitê de ética da empresa ou a própria CIPA. Individualmente, os casos têm que ser avaliados um por um. Então não existe um padrão de como o assediador vai agir. Ele costuma atacar regularmente o seu alvo, ironias constantes, piadas, constrangimentos. Todas as vezes aquela forma de bullying, sabe, constante, mesmo em ambiente de trabalho. Então isso aqui, de um modo geral, já vai sinalizando para que você compreenda bem o conceito de assédio moral. Olha que interessante o conceito que eu trago da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura, ela promulgou uma lei em 2002, onde ela trouxe sanções aqui para os trabalhadores que cometessem um assédio no âmbito da prefeitura. Então tá aqui, ó, para fins do disposto nessa lei, então eu estou trazendo um conceito desta lei 13.288 aqui do município de São Paulo, eu estou em São Paulo, e porque é um conceito que eu achei muito abrangente, ele é um conceito, já tem aí 20 e tantos anos, mas é um conceito muito atual. Então acompanhe comigo aqui, assédio moral é todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja pela repetição a autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando em um dano ao ambiente de trabalho, a evolução da carreira profissional ou a estabilidade do vínculo empregatício do funcionário. Tais como, ele vai dar exemplo aqui do que seriam os assédios morais ou moral. Marcar tarefas com prazos impossíveis, passar para alguém de uma área de responsabilidade para a pessoa tem muito encargo, aí passa para funções triviais, não vai fazer mais nada. Tomar crédito de ideias dos outros, a pessoa tem uma ideia de inovação dentro da empresa, no caso aqui da prefeitura, o outro vai, toma essa ideia dela e usa como se fosse dela. Ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros, é o isolamento, né? Nós veremos lá na frente. Sonegar informações de forma insistente, espalhar rumores maliciosos, criticar com persistência, subestimar esforços. E aqui essa lista ela é grande, nós vamos ver aqui diversas atividades e situações que caracterizam o assédio moral. Então eu trago esse conceito para vocês, para que você firma bem esse conceito. É interessante, depois você pode acessar essa lei aí, você joga no Google e acessa com facilidade e estudar aí o conteúdo dessa lei aqui de São Paulo. Características do assédio moral. O que de fato caracteriza, que eu vou dizer, eu tô avaliando, fazendo uma sindicância, investigando uma situação de assédio moral na minha empresa. Eu preciso pontuar características que vão me dizer houve ou não houve o assédio. Então, primeiro, não requer autoridade. Pode acontecer no silêncio, e a maioria dos casos acontece no silêncio, reservadamente. Repetição configurada. Então, às vezes a pessoa fez uma brincadeira de muito mau gosto uma primeira vez, foi lá e pediu desculpa, se acertou, fechou. Mas ela começa a reiterar, ela vem com aquelas piadinhas, fazendo críticas à religião, ou a gostos que a pessoa tem, ou mesmo a diversidade sexual da pessoa, e isso não é correto, isso é inconstitucional. Então ela começa a repetir, incorrendo no assédio moral. E constrangimentos diversos. Caracterizou o constrangimento, nós temos ali o assédio moral. Vamos ver aqui cada um desses conceitos então. O não requer autoridade pode vir do chefe ou de colegas, inclusive de departamentos diferentes dentro da organização. Suspiros aqui, aquele do silêncio, suspiros, olhares, risadinhas, são situações que muitas vezes você não está nem falando, não está nem conversando, mas a pessoa percebe que está sendo assediada. Repetição configurada, é o comportamento irracional. A pessoa, não existe razão para isso. E repetido em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas.
Você já viu aquele funcionário que sempre que encontra as pessoas do cafezinho faz piadas? Ou então sempre que ele encontra as pessoas lá dos serviços gerais faz brincadeirinhas de mau gosto? Isso é assédio moral. E constrangimentos diversos é a diferença de um tratamento devido a questões pessoais, gêneros, as escolhas de gênero, orientação sexual, origem de religião, maternidade e muitas vezes até piadas de time de futebol, piadas que menosprezam a mulher, por exemplo. Isso acaba sendo um assédio moral. Então veja que se tiver essas 4 características, nós caracterizamos, nós podemos rotular, pontuar como uma situação de assédio moral. E quais são as principais causas que nós temos hoje dentro das empresas que levam a essa questão da prática do assédio moral? A gente sabe, ouve falar, você já deve ter lido material sobre isso, tem outros cursos que são divulgados por aí, e é importante que, se eu sei quais são as causas, eu vou atuar para mitigar, para reduzir, para eliminar estas causas. Então as causas do assédio moral no ambiente de trabalho, elas são ligadas a diversos fatores, né? Econômicos, culturais, emocionais. Então, são muito pontuadas e específicas. E veja bem, pode haver até mais causas das que eu trago para vocês aqui. Então, vamos lá. Primeira causa, anomia sobre a temática. O que é anomia? Não tem normas na empresa. Uma empresa, às vezes, média, tem até um caixa interessante, cresceu, e ela não tem um código de ética, não tem um código de conduta, não tem um regimento interno dos funcionários, ela não aborda essas questões dos assédios. E aí, essa questão da anomia, essa questão da falta de normas, os funcionários não realizam os onboard, que são as integrações, e aí as pessoas acabam entrando trazem aquela cultura de brincadeirinhas e tal, e cometem o assédio moral. A ausência de treinamentos, palestras, capacitações. A empresa, se ela não tem normas, ela não vai ter treinamento, cursos, ensinos, capacitações. Por exemplo, pega-se esse meu curso, leva-se para a empresa e ministra para todos os funcionários, para que todos compreendam o que é o assédio, os perigos do assédio moral, no caso, o abuso de poder. Esse é um dos mais comuns. A pessoa se utiliza da sua hierarquia para fazer chacotas, para fazer brincadeiras. Ela abusa do seu poder, da sua hierarquia na empresa. Busca incessante de cumprir metas. Tem empresas que colocam metas acima de uma normalidade aceitável para uma pessoa, e essa pessoa não consegue atingir aquelas metas, e com isso ela começa a sofrer esse assédio moral. Outra coisa, cultura autoritária. Então está muito ligado ao abuso de poder. Às vezes a empresa era uma empresa familiar, muito patriarcal, as pessoas muito autoritárias trazem isso para dentro da organização, e a pessoa acha que está corrigindo o funcionário e na verdade ela está assediando. Então veja a importância de nós pontuarmos e entendermos essas causas. Despreparo dos chefes, dos líderes para gerenciar pessoas. Quando você contrata alguém, você precisa conhecer o teu funcionário, você precisa integrá-lo à cultura da empresa, treiná-lo, capacitá-lo à função que vai exercer. E isso, de um modo geral, não acontece. Os líderes, mesmo os empresários, não estão preparados. Então a pessoa cai naquele ambiente muito competitivo, de muitas metas, por conta desse despreparo, e acaba com isso se permitindo situações ali de assédio moral. Rivalidades no ambiente de trabalho. Um quer atingir a meta na frente do outro. Muitas vezes problemas de família que são levados internamente. E aí essa rivalidade, essa guerra entre os próprios colaboradores acaba gerando aí o assédio moral. E finalmente a inveja que acontece. Muitas vezes um líder ele é menos capaz que o elemento da sua equipe. E ele começa, nós vamos ver depois ali quais são tipos, né, de assédio moral, e ele começa a isolar aquele funcionário, começa a aplicar metas que são incumpríveis, que fisicamente ele não consegue atingir, e com isso a gente fala, pô, mas a inveja acaba sendo um motor aí para a existência do assédio moral nas organizações. Muito bem, para a gente fechar essa primeira aula do conceito de assédio moral, que eu acho que agora você caracterizou bem o assédio moral, entendeu bem essa questão do assédio moral, ali as 4 características, é importante
você revisar sempre isso, estudar isso, nós precisamos destacar o seguinte, ó, muitas vezes trabalhar em condições que não sejam as melhores pode acontecer, né? A empresa está atravessando uma dificuldade financeira, está reformando o almoxarifado, o ambiente não está muito ergonomicamente, talvez é uma fase, né? Então muitas vezes não quer dizer que haja um assédio moral. Existem muitos fatores, como a escassez de recursos, falta de espaço, que pode levar a uma situação. Isso é uma questão de gestão, conversar com a liderança, apresentar o problema, aguardar que venha uma solução dos níveis superiores. Para ser considerado assédio, então veja, estamos fechando a aula do conceito de assédio, apenas um colaborador ou grupo deve estar sendo tratado de forma diferente, com o objetivo de diminuir ou desmerecer este colaborador frente à equipe. O que significa isso? A empresa atravessa uma situação de crise, ela diminui lá os alimentos do lanche, do café da tarde, ela às vezes junta colaboradores numa sala porque está tendo que reformar uma outra sala e não tem recursos para isso. Então, quando todo mundo está sofrendo aquela situação temporária, isso não caracteriza o assédio. O assédio tem que ser pontual, ou uma pessoa ou um grupo dentro de vários grupos ali dentro da organização, tá bom? Então aqui eu fecho a aula número 1. Na próxima aula nós veremos o arcabouço jurídico brasileiro, tá? Aqui no nosso país, o Brasil, que trata do assédio moral, as nossas leis e normas jurídicas que falam do assédio moral. E vamos ainda repetir outras vezes essa questão da definição do assédio moral. Então eu vejo você na próxima aula, aula 4. Até mais!